Nós dizemos que nessa manhã haverá uma grande manifestação lá fora. Nós colocamos a brandura de Deus. Nós dizemos que Jesus passe naquele lugar, porque é necessário que Ele esteja ali. Amém? Aleluia. Amém. Eu gostaria de trazer uma palavra que nos remete a essa necessidade que o Brasil, ou todo o povo tem, de conhecer a Deus, de ter um encontro real e que haja uma mudança verdadeira, como foi visto lá naquela passagem da mulher samaritana, né? Aquele lugar totalmente marginalizado, um lugar onde havia acepção de pessoas. Os judeus fizeram simplesmente uma diferenciação entre os que se misturavam, né, a respeito da sua religião, e os que não se misturavam. Então esses que não aderiram à religião, eles se tornaram marginalizados. E ali naquele lugar havia uma mulher, a primeira missionária. Ela estava ali. Só que além dela fazer parte daquela sociedade marginalizada, ela ia além, porque ela era uma pecadora. Aquele pecado visível, né? É o pecado que nós conseguimos ver aos nossos olhos. Era uma mulher que tinha vários maridos, e hoje nós sabemos qual é o nome que damos para isso, era prostituta. Mas Jesus conhecia. Jesus sabia que era necessário passar por aquela cidade, porque tudo que Ele queria era salvar vidas. Ele pediu que os seus discípulos fossem à cidade. Até a gente começa a entender, muitas das vezes os discípulos queriam impedir de Jesus levar a salvação para a humanidade. Mas Ele era tão sábio a ponto de dizer: vão lá, vão trazer comida, porque Ele estava com fome. Jesus estava com sede, Ele vinha de uma caminhada longa. Vão lá, providenciem comida, enquanto eu fico aqui do lado do poço de Jacó. Aquele poço onde as mulheres daquele lugar iam buscar da água para suprir as suas necessidades. Eu lembro de um tempo na minha vida, lá no passado, que era difícil, a questão da encarnação, a tubulação, né, água, era difícil. Nós íamos buscar água naquele poço do vizinho. Não sei se vocês já experimentaram, mas é difícil, porque o poço é fundo normalmente, e aquele movimento de trazer a água nos requer força. Agora imagina todos os dias aquelas mulheres indo buscar naquela água para suprir a sua necessidade. Aí, embora levar para a samaritana, as mulheres que não eram totalmente marginalizadas, elas esperavam o tempo ficar mais fresco, iam lá naquele poço e traziam. A mulher samaritana não, ela tinha que ir numa hora onde ninguém a visse. E aconteceu que ela foi, era por volta de meio-dia. A palavra fala em hora sexta. Era por volta de meio-dia, o sol devia estar causticante. Mas ali havia um homem na beira do poço, em que começou um diálogo com ela. Essa história está em João. E nós trazemos para a necessidade do Brasil de hoje, de um encontro verdadeiro com Deus. Porque aquela mulher esperava um dia o Messias voltar. Ele disse: tu soubesses quem te pede dessa água, tu não voltarias mais a este lugar. Então é hoje o dia em que o Brasil vai saciar sua sede. Nós decretamos que hoje é o dia da conversão, de que todo joelho, de que toda língua vai confessar que só Ele é o Salvador. Sabe, amados, aquela passagem a letra da música que diz: Brasil, espera e confia. É porque ainda há uma esperança para nós. Amém. Nós vivemos o hoje como o dia do decreto final de que Deus vai banir. Deus vai banir toda a corrupção, tudo aquilo que nos faz mal, toda a esperança adiada que adoece o nosso coração. Amém. A gente quer tanto resolver. Glória a Deus. Mas a gente sabe que existe alguém que sacia
nome, que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará, pois Ele nos deu todo o poder. Eu gostaria que vocês abrissem João 4. João 4, versículo 4. Eu creio que Deus, quando Ele fala, Ele não é um Deus de monólogo, Ele é um Deus de diálogo. Deus, Ele inicia uma conversa. Glória a Deus. Deus, nessa manhã, é como se eu tivesse vindo assim: qual a tua necessidade de hoje? Hoje nós sabemos que a necessidade de um povo em geral, né, é um basta. A gente não, sinceramente, eu não aguento mais. Eu digo para Deus, e Deus diz assim para mim: eu não vou fazer como Noé, eu não vou fazer como Sodoma, eu não vou, mas eu quero a conversão de vidas. Aleluia. É isso que Deus quer. Estava conversando com um amado, eu disse assim: as pessoas estão esperando um futuro, um fim do mundo. Sinceramente, cidades estão desaparecendo, né? Os dilúvios estão vindo, coisas que a gente realmente fica até extasiado. Então, já chegou. Esse Messias esperado por essa mulher já está aqui. Amém. Amém? Amém. Amém. João 4,4 diz assim: que era ali necessário atravessar a província de Samaria. Lá chegou uma mulher samaritana chamada Sicar, o nome da cidade, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, e se assentou naquele lugar. De repente veio uma mulher e disse, né? Dá-me de beber. Jesus pediu para ela, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Já expliquei há pouco que havia uma diferenciação, né, desse povo, era um povo marginalizado. Jesus insistiu: se tu conheceras o dom de Deus e que é o que te pede, dá-me de beber, tu é que pedirias e Ele te daria água viva. Amém. Essa manhã foi visto, né, águas cristalinas. Amém. Lavando, Aleluia. trazendo a purificação, trazendo a libertação. Nós cremos isso como a água fala de salvação. Eu creio que hoje é o dia. Oh, glória. Aleluia. Nós trazemos Jesus para nossas vidas, nós trazemos Jesus para esta nação, Amém. nós trazemos Jesus para a nossa cidade. No 11 diz assim: respondeu, né, a mulher: Senhor, se tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde tu tens da água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus podia ter ficado calado, né? Não está entendendo. Ela não está entendendo. E quantas vezes o nosso amigo ao lado está fazendo aquelas coisas que está levando para o abismo? Verdade, Deus. E a gente não insiste em dizer: ei, peraí, mas eu estou falando de outra coisa. E Jesus, ele teve tamanha compaixão ao continuar o diálogo, né? Amém, Deus. Ele diz assim, no 13: quem beber desta água tornará a ter sede, que é aquele poço lá. A vida material, a nossa vida que a gente busca diariamente, a gente precisa pagar conta, a gente precisa ter uma vida, tudo que a gente pensa é uma vida estável, né? Não, porque eu preciso ter uma vida estável, eu preciso trabalhar, me acabar. Poço de Jacó eu vejo como algo material e que nos cansa, nos fadiga. Mas em Jesus nós renovamos as nossas forças dessa água aqui. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: então olha, te apressa, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Amém, Deus. Às vezes eu fico pensando nesse cenário, né? Será que essa mulher tinha esperança de um dia mudar de vida? Será? Não tinha, né? Não. E ainda resta para nós uma esperança, Jesus. Amém, Senhor. Está tudo um caos. Nós podemos nos lembrar do tempo em que o mundo a terra era sem forma e vazia, mas bastou uma palavra de Deus para que houvesse luz e houve luz. É assim nessa manhã, o poder que há em nós de decretar aquilo que está no coração de Deus. Quando nós dizemos assim, um Brasil que te ama, um Brasil que te adora, que não importa o lugar, Deus ele encontra os verdadeiros adoradores. Não interessa se é ali, se é em São Maria, se é em Belém, se é em Rio de Janeiro. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Dá-me logo dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aí Jesus disse assim, ele falou para essa casa de oração: vai, chama teu marido e vem cá. Oh, glória. Amém, Deus. Ela mesmo disse: eu não tenho marido. Aí ele disse: verdadeiramente eu te conheço. Às vezes a gente acha que conhece o outro, julga pela aparência, né? Mas é Deus que conhece o nosso coração. Ele conhecia essa mulher, ele sabia da necessidade maior dessa mulher. Aí a gente diz assim: mas vive desse jeito, não tem jeito. E a gente fala: não tem jeito. Será? Esse nosso julgamento está certo? Porque Jesus, quando conheceu, ele disse: eu sei muito bem, e esse que tu tem aí nem é teu. Só que ele tratou com muito amor. Porque assim como o marido tu já tiveste, esse que agora tu tens não é teu. Tu disseste com toda a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Bora pular para o 21, que diz assim: Jesus disse: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora que é hoje, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E já foi profetizado que Deus está trazendo missionários, Ele está formando missionários para levar sua palavra. E Deus é espírito, Ele importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Olhe para o seu coração agora, coloque a mão no seu coração e diz assim: obrigado, Jesus, porque tu falas comigo. Eu não tenho que esperar chegar o Messias no mundo vindouro. Tu estás comigo. Neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Por que falas, com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram com eles. Agora tem um resultado dessa missão da mulher. Lá em João, mesmo capítulo 4, 39, diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher.
essa base da palavra, eu disse para Deus assim: Deus, eu quero trazer isso de acordo com o que eu tenho vivenciado e o que eu tenho visto na casa de oração. A casa de oração foi um lugar aberto exatamente para expandir a verdade de Deus. Amém. A palavra, sabe? Esse amor que nós somos acolhidos nesse lugar, a generosidade, as ofertas que são dadas, né, através de um sorriso, através de um gesto. Amém. Então ela disse, então eles que se converteram, ele me disse tudo quanto eu tenho feito, ele me conhece. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Aí muitos outros crerão nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que tu disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Amém. Quando nós levamos a palavra, quando nós testemunhamos de Cristo em nossas vidas, não tem jeito, há conversão. As pessoas passam a conhecer Jesus como Ele é, o amor que Ele tem, a insistência que Ele tem em nos trazer para perto. Então, essa necessidade maior de um encontro verdadeiro com Deus, nós dizemos que o dia é propício para isso. Aleluia. Os nossos líderes, um encontro real com Deus, mudança de vida, mudança de caráter. Como eu disse, a sociedade ela é formada de pessoas. Que tipo de pessoas compõem a nossa sociedade? Eu vou gerar filhos. Que filhos eu estou gerando para a sociedade? São filhos que eu estou educando no caminho do Senhor? Aí vai ser uma sociedade forte. Amém. Conhecemos a história do Brasil, nós conhecemos a história de todos os países, como eles foram colonizados. Nós sabemos que nós fomos muito renegados, né? Fomos sim, uma parte europeia, uma parte... Infelizmente não temos as riquezas, sim, materiais temos, mas infelizmente caráter. Nós trazemos o caráter de Cristo para esse lugar. Nós trazemos o caráter de Cristo para essa nação. Então que nós possamos ter essa convicção de que somos esses missionários, como essa mulher de Samaria. A mulher samaritana, ela não ficou só consigo, aquela maravilha que ela teve com o encontro de Jesus, mas ela teve o desejo de levar, de partilhar do que era melhor de Deus. Amém? Que o nosso coração, que a palavra ela venha como um repouso no nosso coração, que ela venha como algo, eu digo como um orvalho, um frescor, para que realmente produza um efeito imediato, um efeito de 100%, porque Deus ele tem a necessidade de mudar, Deus ele tem pressa. Aleluia. E nós dizemos também que temos pressa de ver a vontade de Deus estabelecida, tanto em nossas vidas quanto na nossa nação. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia.